abraço ela me deu, eu pedi amor, ela não negou. Iemanjá, olhai pelo filho seu, Iemanjá, cuida do seu Iaô. Quando a vida era só tristeza, pelos caminhos, pedras e rancor, eu fui na praia falar com Iemanjá e a rainha do mar, minha vida mudou. Saravá, meus irmãos, Saravá Umbanda, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje a gente está aqui no Ipiranga, na tenda de Umbanda, Luzes de Aruanda, para bater um papo com ele, que é meu irmão, meu parceiro, que nos ajudem muito aí na nossa caminhada do canal. Pai abençoe, Daniel Gava. Bate palma aí pro pai Daniel. Muita honra, muita gratidão ter vocês aqui. O canal Eu Sem Fronteiras, para mim, é uma das grandes novidades que expande, agrega e só traz bênçãos para a nossa religião. O próprio nome diz, né? Eu Sem Fronteiras, quer dizer, a gente não tem fronteira mais para a religião. Com certeza. No vídeo de hoje, a gente vai bater um papo, vai falar um pouquinho a respeito da nossa amada mãe Iemanjá. Odoiá, minha mãe. Mas antes de começar, eu quero pedir para quem está assistindo a gente, caso ainda não seja inscrito, para se inscrever no canal, para ativar o sininho que fica ao lado da palavra inscrito, para ser notificado sempre que a gente postar algum conteúdo no canal. E não esquecer, né, já de dar um like no vídeo, que nos ajude muito aí a continuar crescendo na nossa caminhada. É importante, é isso aí. Chegado o fim de ano, né, dezembro, já começa toda aquela agitação para as homenagens da nossa amada mãe Iemanjá. É verdade. E a gente já estava até conversando em off aí nos vídeos que a gente soltou para vocês ao longo desses dias, a respeito de muita gente homenagear a mãe Iemanjá, mesmo sem ser um bandista, sem seguir a nossa religião. É verdade. Isso acontece bastante, né? É porque a mãe Iemanjá, de uma forma ou de outra, é uma das principais orixás que atrai o público de uma forma muito popular. Não apenas pela questão da praia, não apenas pela questão do vestir branco, de pular as 7 ondas. Isso se tornou até, como você bem falou, um aspecto aí praticamente cultural. O brasileiro, ele tende a fazer isso, mesmo não sendo um bandista, ele tende a fazer isso até às vezes porque os outros estão fazendo, e aí, olha, vai dar certo, eu vou trazer paz, eu vou trazer axé, então vamos lá, vou pular 7 ondas. Mas aqui a gente vai ter chance de abordar por que 7, por que não 3, por que? Será que é porque é ímpar, porque é par? Então, assim, há muito que a gente consiga falar aqui de uma forma doutrinária, num aspecto teológico, e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa mãe Iemanjá, esse orixá maravilhoso que a gente traz do coração. Maravilha. Antes da gente começar, a gente sabe que você é um estudioso, né? Eu admiro muito isso em você. E eu queria que você indicasse pra gente algum livro pra gente pesquisar, alguma literatura que é bacana, da gente ler um pouquinho também sobre a nossa amada mãe Iemanjá. Sem dúvida. Eu trouxe aqui 2 livros principais que eu acho que são a base para a gente começar a entender um pouco, não apenas quem é a mãe Iemanjá, mas quem são os outros orixás, o que são as 7 linhas, entender um pouco do que a gente está falando sobre a nossa religião. A Umbanda, uma religião sem dogmas, uma religião aberta, é uma religião que, apesar de ser aberta e sem dogmas, como eu disse, é uma religião que tem doutrina, tem teologia. É uma religião que tem base, tem fundamento, tem ritualística e faz único e exclusivamente o bem, tá? Então eu tenho aqui, nada mais, nada menos do que Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, do pai mestre Rubens Saraceni, a qual eu reverencio e bato cabeça onde ele estiver, em memória. E aqui, o livro Orixás na Umbanda, do meu mestre sacerdotal, pai Alexandre Cumino. Esse livro traz uma clareza e uma objetividade muito grande. Um beijo, meu mestre, tá? Eu sei que de uma forma ou de outra você vai estar assistindo. Então, assim, a gente tem que entender, nós médiuns, umbandistas ou não, a nossa religião, ela tem base, tem fundamento, tem doutrina. Há que se entender que é uma religião de 110 anos, é uma religião nova perante outras,
Mas a gente tem aí uma plataforma EAD, a plataforma do Umbanda EAD, do nosso querido pai Rodrigo Queiroz, o idealizador. Então, assim, está ao alcance de todos. A gente tem que entender que a religião está evoluindo e nós temos que evoluir também. Com certeza. E aí a gente consegue aprofundar um pouquinho mais para entender quem é a Mãe Iemanjá. Certo. E falando agora a respeito dessa parte teológica, Sim. de Iemanjá, qual o trono? O que nós temos aqui de principal para todos poderem entender o que são os tronos divinos, o que é um trono divino? A Mãe Iemanjá, ela está assentada, ela sustenta o trono feminino da geração, ela é uma orixá universal. O que isso quer dizer? O que significa ser uma orixá? Uma orixá é uma divindade. O que é uma divindade? Estou falando num aspecto teológico, tá? O que é uma divindade? Uma divindade é uma individualização daquilo que temos nas qualidades de Deus. Então, se considerarmos as 7 qualidades principais de Deus, nós temos a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. Onde está assentada a Mãe Iemanjá? Nesse trono da geração. Então, a Mãe Iemanjá é uma orixá, que na verdade é uma divindade, e essa divindade é o que? Uma individualização da qualidade divina, da qualidade de Deus. Através disso a gente pode compreender, a Mãe Iemanjá é a sustentadora da geração. Ela não apenas gera, mas ela traz a criação. E também como criação ela traz em nós a criatividade. Então, ela é realmente uma mãe, a mãe dos orixás. Nós temos a Mãe Nanã-Boroquê, que é considerada a avó dos orixás. Nós temos as outras orixás. Mas enfim, falando aqui da Mãe Iemanjá, nós estamos falando do ponto de força dela na água salgada, que é o mar. Então, por isso, nós vamos nos remetendo sempre na festa da praia. E aí tudo tem uma explicação espiritual, teológica e doutrinária. Sim. Tá? E só complementando, quando a gente fala de orixá universal, Sim. o que é um orixá universal? Ela atua no nosso polo positivo. Isso. Atuando no nosso polo positivo, ela tem função de nos amparar, de nos sustentar. Ela potencializa as nossas ações, né, no dia a dia. Isso, ela traz essa sustentação, ela é passiva no trono, assim como o pai Omulu completa o trono da geração com a Mãe Iemanjá de forma ativa. Então, assim, para a gente não aprofundar tanto e não confundir muito a cabeça de quem está aqui nos assistindo, Sim. a gente tenta aqui resumir em relação a isso. O que é realmente um orixá, quem é a Mãe Iemanjá. Certo. As saudações, nós vamos falar aqui das saudações, né? E já falando inclusive, a saudação para a nossa Mãe Iemanjá, Odoiá ou Odociaba, que você até preparou alguma coisa, assim, é bem bacana, porque às vezes a gente está dentro do terreiro e a gente vê os nossos irmãos, os filhos falando, mas sem saber o que significa aquilo, né? Traduzido do Yorubá, o Odoiá, traduzido para o português, significa Mãe do Rio. E a outra saudação, que é o Odociaba, significa Mãe das Águas. Então, é o que você disse, faz todo sentido, uma coisa vai se ligando à outra, né? Sim. A gente, veja, quando a gente fala aqui de uma orixá, de uma divindade, uma qualidade de Deus, Senhora das Águas, a Rainha do Mar, a Sereia do Mar, enfim, nós temos de uma forma mais até cultural, de uma forma muito popular, ela tem uma imagem, aqui dá para ver no vídeo, a Iemanjá é a orixá que tem a imagem mais particular realmente. A nossa Mãe Iemanjá é uma imagem que não tem assim um sincretismo. A gente vai falar aqui, nós estamos falando em São Paulo, mas no Rio a gente pode sincretizá-la com Nossa Senhora dos Navegantes. Há na Bahia um outro tipo de sincretismo. Então assim, o que a gente tem que ter em mente é que a Mãe Iemanjá, ela tem uma imagem muito popular. Mesmo aqueles irmãos que não são umbandistas, quando batem o olho, sabem que é a imagem de uma mulher de pele clara, cabelo longo, vestida de azul. Azul claro, azul um pouco mais royal, assim. Então,
Diferentemente de a gente ter às vezes aqui, ó, que nem o sincretismo do pai Xangô com São Jerônimo e assim por diante nos outros orixás. O que a gente tem que entender em relação a essa imagem, aqui vai uma curiosidade, coisas que a gente às vezes não vê nos livros e tal. Essa imagem ela foi praticamente identificada e visualizada por uma clarividente. Essa clarividente enxergou a mãe Iemanjá sobre as águas do mar. E a partir daquele momento ela desenhou no quadrinho, e a partir disso, isso nós estamos falando lá na década de 50, a partir disso começaram a vir as imagens de gesso. Então assim, a mãe Iemanjá ela é muito característica, muito particular. Qualquer um consegue bater o olho e identificar. E até, como a gente falou no começo do vídeo, até as pessoas que não são da Umbanda. Não são. Então, quantas e quantas vezes a gente se depara com alguém entrando nos domínios de mãe Iemanjá, entrando no mar, encostando na água, pedindo licença, né? E às vezes a pessoa, ela tá ali agindo, como você disse no começo, por impulso de ver outros irmãos fazendo aquilo, de pedir uma bênção, pedir caminhos abertos, pedir muita paz para o próximo período que vai se iniciar. Que é muito importante, não adianta você apenas conhecer a ritualística e não fazer com amor, com fé. Embora muitos, como a gente falou, né? Muitos às vezes, eu tenho uma rotina, ou eu tenho isso como um ritual meu, ir para a praia de branco, pular 7 ondas, agradecer, jogar a flor no mar, ou enfim, entregar a flor no mar para a mãe Iemanjá, e nem é umbandista, tá? Então, o que isso quer dizer? A popularidade que a mãe Iemanjá trouxe a todos nós vem da década de 60, 69, 70, naquele período, a Umbanda fazia a sua ritualística, principalmente isso no Rio de Janeiro. A Umbanda fazia a sua ritualística ali praticamente na areia, no mar, e ali você tinha a chance de ver um caboclo incorporado, um preto velho, a ritualística mesmo a céu aberto, aquilo que a gente tem como a ritualística da nossa religião. Então assim, embora tenham tendas, terreiros, templos que não incorporem orixá, aqui a gente incorpora, aqui a gente tem desenvolvimento mediúnico, aqui a gente tem um estudo doutrinário. Eu tento passar muito do estudo teológico para os filhos espirituais, porque a gente tem uma religião evoluindo e nós também temos que evoluir junto. Então assim, naquele momento você tinha a oportunidade de ver lá o caboclo, o preto velho incorporado, embora não tivesse ali às vezes incorporado uma orixá Iemanjá, poderia estar incorporando uma sereia, que no arquétipo, na hora que faz a incorporação, ela emite um som, então ela vem mais arcada, como se estivesse mexendo na água. Então, isso não é especificamente a incorporação da orixá Iemanjá, a gente já fala disso. Sim. Mas, enfim, naquele período, isso se tornou tão popular e as pessoas começavam a ter acesso e começavam a se encantar com aquilo. Criou-se um entusiasmo e, a partir daquele momento, trouxemos até hoje isso que a gente vê. Então, muitas pessoas acreditam que vestindo branco e saudando a mãe Iemanjá, ou nem precisando falar o nome da mãe Iemanjá, mas vai lá e entrega a florzinha e pula 7 ondas. E ali ele se identifica com algo que é sagrado. E busca alimentar uma fé, porque não, algo que ela acredita que vai acontecer. Isso é importante. Você disse a respeito de uma evolução, né? Acho que a religião precisa evoluir, a gente precisa evoluir também. Sim, a gente... E tem uma coisa muito importante que também precisa ser evoluída, que é a questão das oferendas. Verdade. A gente viu algumas semanas atrás que os acabaram pegando uma baleia, né? Quando abriram ela tinha milhões aí de garrafas PET dentro dela. Certo. Então assim, a gente tem que pensar muito falando a respeito né? dessa conscientização dos irmãos umbandistas que vão fazer essas oferendas agora no final de ano, né, nas praias. Então assim, a gente nunca vai destruir o ponto de força de qualquer orixá que é ligado à natureza. Mais especificadamente agora, dezembro, que muita gente vai homenagear a mãe Iemanjá na praia. É claro que muitos dirigentes, muitos irmãos, ou que sejam sacerdotes ou não, enfim, tenham bastante consciência de que a gente sabe
que a mãe Iemanjá, ela não precisa do barquinho de isopor, ela não precisa daquela alfazema que está lá, ela não precisa do pente. Não estou aqui querendo destruir ou menosprezar ou atacar algo que seja sagrado, porque veja, a simbologia e a parte ritualística de você entregar o barquinho no mar é importante para aquele determinado terreiro, para aquele determinada doutrina que segue aquele terreiro. Mas a gente tem que pensar, como você falou, num aspecto de evolução, a gente tem que pensar em não poluir a natureza. Então, todos nós sabemos que o barquinho não vai, a mãe Iemanjá incorporada não vai pegar o isopor e vai se beneficiar daquilo, não vai pegar o pente, não vai pegar a alfazema, o perfume e assim por diante. Tudo que se usa numa ritualística durante um trabalho, durante uma gira, seja de bebidas, manipulação do fumo, enfim, tudo isso é revertido para o próprio médium e para aquele que é atendido. E assim, quer oferendar a mãe Iemanjá, joga só as pétalas de rosa, Sim. quer usar alfazema? Usa só o líquido, leva ao vidro, joga num local que precisa ser Sim, vamos ser ter consciência descartado. com o plástico, com aquilo que realmente vai poluir, aquilo que já temos bastante consciência de que o nosso mar não é tão limpo assim. Nossos rios, a gente tem que ter consciência. Exatamente. E assim, cor de vela para a mãe Iemanjá. A cor de vela para a mãe Iemanjá, ela praticamente está associada à cor do manto que a mãe Iemanjá veste. Então, nós estamos aqui no azul claro. Eu não tenho azul claro. Pode ser azul e branco, bicolor? Pode. Pode ser só branco, eu não tenho azul? Pode. Não tem acho problema. que assim, se você, por exemplo, quiser homenagear a mãe Iemanjá, a gente fala da cor de mãe Iemanjá, azul clara, branca, Sim. mas se porventura eu preciso acender uma vela para mãe Iemanjá e eu tenho só a Você cor só tem amarela, ou amarela, não tem nenhum problema. Acho que assim, mãe Iemanjá não vai falar para você, eu não vou te atender. Sim, porque você não acendeu a minha cor de vela. uma vez firmada a vela, elevou, entregou, ofereceu para a mãe Iemanjá ou para outro orixá, a cor vai ser menos importante. Porque o que nós utilizamos da vela? Nós estamos utilizando o elemento fogo. E o elemento fogo é mais fácil de ser utilizado através da vela, que é uma parafina do pavio. Então, o que a gente faz, o que a gente aqui faz entender é que o elemento fogo é o que faz acender aqui na Terra um portal de comunicação com a espiritualidade. Maravilha. Né? Antes de finalizar o vídeo, uma coisa muito importante também, o dia da semana ligado à mãe Iemanjá é o sábado. É o sábado, assim como a mãe Oxum, o pai Oxumaré também, mas enfim, qualquer dia é importante para oferendar ou saudar a mãe Iemanjá, assim como todos os outros orixás. Maravilha. Então a gente trouxe um pouquinho de conhecimento, acho que a gente ficaria aqui durante horas teria bastante falando, tempo aqui para falar. falando sobre mãe Iemanjá, mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, caso tenha alguma informação, até que não vá na direção do que o seu terreiro costuma passar ou ensinar, a gente não está aqui para falar quem é certo ou quem é errado. Verdade. Cada casa tem a sua doutrina, tem a sua maneira de trabalhar. Essa é a maneira que o pai Daniel trabalha aqui na tenda Luz de Aruanda e que a gente também segue na tenda de Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta. Aliás, irmãos que eu adoro, eu conheço, os dirigentes espirituais, eu deixo aqui um grande abraço, um axé para eles. Só a gente, assim, complementando um pouquinho, sem abusar aqui do tempo. É importante a gente saber, a Umbanda, por ser uma religião sem dogmas, por ser uma religião aberta, a gente precisa entender que uma vez que uma casa traz a incorporação do orixá, uma vez que a casa introduz estudo teológico, desenvolvimento mediúnico, enfim, traz aquele tipo de doutrina, e a gente sabe que existem tendas, terreiros e templos que ainda se manifestam apenas com incorporação de caboclo e preto velho e herê, ou às vezes só caboclo e preto velho, não tem esse entendimento de querer incorporar o orixá. É óbvio que a gente não está aqui, pelo contrário, a gente está aqui para unir forças e para falar, olha, sigam, porque isso daí realmente é algo que é trabalhado de forma sagrada dentro do terreiro. Nós estamos aqui numa religião bem urbana
E a maioria dos terreiros são sempre em salas, galpões, Sim. fundo de casa, a maioria dos terreiros começam numa sala. Então nós temos que entender cada doutrina, cada religião que está ali botando a sua verdade, o seu amor, a sua fé, é o que importa. Seja preto velho, caboclo, orixá, ogã, cambone, Sim, assistência, consulência, o importante é a gente fazer o bem, Isso aí. levar o Isso aí. amor para todas as pessoas que nos é servem. isso aí. Pai Daniel, Meu irmão, mais uma vez agradecendo eu que agradeço. por você abrir as portas aqui Imagina, na as sua portas casa estão sempre abertas. para a gente falar do que a gente gosta, É isso aí. que é Umbanda. Hashtag eu sou Umbanda, Com certeza. Deus abençoe. Axé, Obrigado. meus irmãos. Axé. Ela me dá motivos pra sorrir, mesmo o mundo me fazendo chorar. Se com ela a vida anda difícil, sem ela eu sei que não posso